Olá, seja bem-vindo. Veja nesta edição. MPT lança campanha contra a xenofobia. Jovens integram caravana da participação e percorrem cerca de 8.000 quilômetros realizando ações de combate ao trabalho infantil. Cai número de ações trabalhistas após reforma nas leis do trabalho. Cresce número de mulheres atuantes no setor da agricultura brasileira. Tudo isso e muito mais, agora. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Preocupado com a situação dos venezuelanos que chegam em grande número a Roraima, o MPT, em parceria com a Universidade Federal do Estado, realizaram campanha contra a xenofobia. O objetivo é conscientizar a população sobre o respeito aos direitos de cada um. Sou Jaqueline, paulista e sou militar em Roraima. Me chamo Nugifro de Matos. Eu vim da Guiné-Bissau, moro em Boa Vista há 5 anos. Sou Arlines, venezuelana e estudo na Universidade Federal de Roraima. Somos migrantes e o nosso idioma é o respeito. Uma campanha contra a xenofobia do Ministério Público do Trabalho e do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Roraima. Esse é um dos áudios da campanha. A procuradora do Trabalho, Priscila Moreto de Paula, foi a idealizadora e reforça a importância do respeito ao direito de todos. A importância dessa campanha ela vem com esse propósito de conscientizar e também sensibilizar as pessoas de que, afinal, somos todos migrantes, somos todos humanos, independentemente da nacionalidade, de qualquer discriminação em razão da origem, nós todos somos iguais e merecemos igualdade de direitos e respeito por parte de todos, inclusive do poder público. Desde o início do ano passado, a migração de venezuelanos para Roraima vem se intensificando. A Prefeitura de Boa Vista estima que cerca de 40.000 venezuelanos já tenham entrado na cidade, o que representa mais de 10% dos cerca de 330.000 habitantes da capital. Isso tem gerado reações hostis da população local, o que é chamado de xenofobia. Xenofobia é o medo, a aversão ou a profunda antipatia em relação aos estrangeiros, a desconfiança em relação a pessoas que vêm de fora do seu país, com uma cultura, hábito e religião diferentes. Essa estudante, que participou da produção da campanha do MPT e mora em Roraima, conta que os casos de xenofobia por lá são constantes. Por exemplo, você vai no mercado e uma venezuelana que trabalha no caixa é discriminada porque ela não fala português, né? Eu já presenciei, mas também situações mais extremas, como atearem fogo numa casa com famílias venezuelanas, né? E queimarem uma criança de 3 anos de idade, tipo, no bairro onde eu vivo. Então, a situação é essa, tipo, as pessoas, não todo mundo, boa parte da população, mas as pessoas estão se conscientizando, tem uma rede de solidariedade também em torno da causa, mas parte da população ainda não consegue entender esse fluxo, né, que é um problema político e econômico da Venezuela, e não consegue acolher essa população que está em situação de grande vulnerabilidade social. Para quem mora em Boa Vista e convive diariamente com os casos de xenofobia, falta um pouco mais de humanidade nas pessoas. A minha opinião é que realmente falta empatia, né? Principalmente as pessoas que são migrantes, porque muitas das pessoas que cometem essa violência, elas são migrantes, então falta um resgate à memória, entendeu? A sua memória pessoal, de onde você veio, e eu acho que a gente tem que diminuir o máximo a distância entre o nativo e o estrangeiro, entendeu? A gente tem que diminuir o máximo essa distância, a gente tem que estar numa posição de acolhimento, né, de vontade de acolher essa população que está em vulnerabilidade. Eles não estão saindo por qualquer coisa, é fome, entendeu? É uma questão de calamidade, é uma questão humanitária. As pessoas, os cidadãos, né, comum, têm que respeitar, ter a consciência dessa igualdade de direitos e respeitar os trabalhadores migrantes, respeitar a pessoa humana migrante, venezuelana ou brasileira, em igualdade de direitos. Acolhê-los, né, eventualmente algum empregador que vai contratar o trabalhador migrante, reconhecer a igualdade de direito, como a anotação em carteira, o pagamento do salário mínimo, se for o caso, o respeito à jornada de trabalho, enfim, uma igualdade de direitos. E por parte do poder público, o poder público, tanto na esfera municipal, estadual quanto federal, a União, tem que adotar medidas, políticas públicas para ingresso desses migrantes,
na relação de trabalho e em toda e qualquer relação jurídica que forem estabelecer aqui, para que estejam aqui de forma segura, ingressem numa relação de trabalho de forma segura, com todos os direitos garantidos, assegurados. O conteúdo da campanha contra a xenofobia do MPT, em parceria com a UFRR, está disponível no site www.radiompt.com.br. Além de ouvir os áudios, eles podem ser baixados e transmitidos em outras rádios. 8.000 quilômetros no combate ao trabalho infantil. O caminho foi percorrido por 3 jovens, 2 cearenses e 1 pernambucano. Eles levaram a mensagem a estudantes da rede pública em todo o Nordeste e no estado do Pará. 3 adolescentes percorreram cerca de 8.000 quilômetros por toda a região Nordeste e o estado do Pará. O grupo, que começou a jornada no Rio Grande do Norte, teve como destino final a capital do Ceará, Fortaleza. O objetivo foi mobilizar a juventude em ações de prevenção e combate ao trabalho infantil. Lá no estado de Sergipe, por exemplo, crianças e adolescentes trabalham em olarias, fazendo telhas, fazendo também tijolos. Durante os 30 dias da caravana da participação, o adolescente se deparou com diversos casos de exploração infantil e se emocionou com a situação das meninas do Marajó. Meninas que vendem um corpo por R$1,40, por 1 quilo de feijão, infelizmente. A Ilha do Marajó fica no estado do Pará e tem um dos piores índices de desenvolvimento humano do país. Por conta da pobreza extrema, muitas meninas se prostituem ao invés de irem para a escola. Os adolescentes representam mais de 80% do total da estatística do trabalho infantil do Brasil. Mais de 80% estão ali na faixa de 14 a 17 anos. E aí, boa parte deles acabam abandonando a escola. A evasão escolar é alta, chega a ser até 30% entre os adolescentes que trabalham. Por isso que envolvê-los nesse processo, fazer compreender os prejuízos que tem o trabalho, que muitas vezes eles acabam se dedicando mais ao trabalho do que à escola e outras vezes até abandonando a escola. Segundo o levantamento, no Brasil, em 2013, mais de 3 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhavam e estudavam, ou apenas trabalhavam. Para o procurador, debater o problema com os adolescentes é necessário. Aqui nós temos 2 direitos sendo trabalhados, o direito à participação e a outra questão, na verdade, é uma prevenção de violação de direito, que é o combate ao trabalho infantil. E essa mobilização que aconteceu em todo o Nordeste, que durou 30 dias, e que foi também a cidade de Belém, no Pará, ela tem demonstrado uma importância muito grande que os adolescentes estão trazendo para o debate, que é o direito de participação nos espaços políticos públicos e o engajamento nas ações de prevenção e erradicação do trabalho infantil. Para a estudante Amanda Oliveira, de 15 anos, as discussões têm atraído cada vez mais gente. Então é muito gratificante ver que o que você está falando, eles estão prestando atenção, eles estão querendo fazer valer a pena, e tudo isso é muito interessante e gratificante. A estudante esteve no encerramento da caravana da participação, ocasião em que 140 alunos da rede pública estadual cearense puderam trocar experiências com os jovens viajantes que integram o Comitê Nacional de Adolescentes e Jovens na Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Logo depois do intervalo, cresce o número de mulheres atuantes no setor da agricultura brasileira. A cada ano, aumenta o número de mulheres no setor da agricultura. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, 43% da mão de obra agrícola no Brasil é feminina. E não para por aí. 10% das propriedades agrícolas do país são de responsabilidade das mulheres. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte, lenta. 3 Marias, que têm em comum, além do nome, histórias de luta e vitórias no trabalho no campo, o que é motivo de destaque neste mês de março dedicado às mulheres. Tenho 2 filhos, 2 netos, mas o que motivou mais foi gostar mesmo de
de mexer com planta, de coisa, né? Porque eu era muito sedentária, vivia só dentro de casa e vivia estressada. Eu fazia biologia em Pernambuco, era recepcionista de um hospital, o marido veio para cá, já tinha família aqui, e eu vim para aqui no sonho de terminar biologia na UNB. Em 85 separei e assumi a chácara. Maria de Jesus assumiu as plantações depois de se separar do marido, que a deixou com 9 filhos para criar. Eu me senti como era uma obrigação que eu ia ter de sustentar os meus filhos. Como eu não tinha emprego nenhum, aí o sustento eu teria que tirar daqui da propriedade. Segundo pesquisa, as mulheres ocupam cada vez mais espaço no campo. 1 em cada 3 propriedades no Brasil tem mulheres em funções de comando. E a partir de que eu assumi essa responsabilidade, só foi melhorando. Eu sozinha, eu sei dos meus planos, né, que eu tenho que fazer, das minhas economias, né, o que eu devo, o que eu não devo fazer. Na plantação de maracujá, Maria dos Anjos é responsável pela colheita, lavagem da fruta, preparação da polpa, embalagem e venda. Embora ela admita que o trabalho é cansativo, segundo ela, o prazer é o principal objetivo, mas sem desprezar as conquistas que só o dinheiro pode comprar. Eu já conquistei meu carro, né? Já comprei 2 carros. Eu uso para mim, para meus filhos, para as coisas para dentro de casa. Tudo que eu quero comprar, eu compro. Hoje estou realizada, apesar de cansada, que atingi uma meta maior do que quando estava todo mundo junto, mas eu sozinha, com a ajuda dos filhos, com a ajuda moral e muitas vezes financeira. O trabalho dela não é pouco. Para que os 500 litros de leite sejam produzidos e revendidos diariamente, a produtora trabalha desde a inseminação, passando pelo cuidado com os bezerros, alimentação dos animais, ordenha até a entrega dos produtos. Achou muito? Pois saiba que para ela a parte mais difícil é outra. Por conta da prepotência, do machismo. Continua a mesma coisa de mil e antigamente, não aceitar que mulher tenha cabeça. Mulher tem que ser burra, tem que ser do fogão, tem que ser da cozinha, tem que ser da cama. Mulher não pode comandar. Segundo dados do Ministério do Trabalho, a participação das mulheres no mercado formal de trabalho passou de 40,85% em 2007 para 44% em 2016. Apesar disso, a diferença salarial entre homens e mulheres ainda existe, embora a média salarial entre os sexos tenha caído de 17% para 15%. Apesar de ter a mesma experiência, mesma qualificação profissional que um outro colega, ela terá uma carreira, né, menos valorizada. Então, ocupar os postos de mando, os postos de gestão, de liderança na empresa, né, algo mais difícil para a mulher, né, e passa por uma questão, antes de tudo, desse preconceito, né, em relação à profissional mulher. Segundo a procuradora, a mulher não é desfavorecida apenas por questões salariais. Quando nós observamos estatísticas, seja das investigações que o Ministério Público realiza, ou mesmo os processos que a Justiça do Trabalho tem em trâmite, se observa que as mulheres são mais vítimas do assédio moral, do assédio sexual. Entre muitas situações desagradáveis que ela já passou no comando do sítio, Maria do Socorro nos revela um assédio sexual. Do cidadão dizer que tinha que estar aproveitando. Essa foi a mais absurda, essa quase que eu chego no extremo final. Não bateu tristeza, bate medo e revolta. A filha de Maria de Jesus sonha em estudar educação física. Enquanto isso, trabalha com a mãe no sítio e conta como são os desafios de uma trabalhadora do campo. Difícil. Por quê? Porque sofre muito preconceito, né? Porque que não vai dar conta, que é mulher, tá querendo ser homem. O trabalho na fazenda não é fácil, muita coisa para fazer. Mas se engana quem pensa que a dona Maria fica só cuidando dos bichos, né, isso, dona Maria? Que trabalho é esse aqui? Isso aqui são trabalhos manuais, isso aqui é hobby, isso aqui não deixa entrar em depressão,
À noite, quando eu fecho as portas, que não estou no campo, não estou na luta, estou fazendo crochê que o tempo passa. Além do crochê e dos bordados que ela chegou até a exportar para a Europa, a mulher também não abre mão de outra paixão, o cultivo de orquídeas. Força e delicadeza são algumas das qualidades desta Maria, que não trocaria a vida no campo por nenhuma outra, embora reconheça que o papel da mulher no mercado de trabalho não tem limites. Não vejo diferença de ser uma mulher do campo, de ser uma jornalista, de ser uma doutora, de ser uma advogada. Onde você estiver, que você tenha dignidade, que você goste de fazer o que você está fazendo, é o que vale. Nossas Marias são uma amostra da grandeza da mulher, urbana ou do campo, que nunca desiste, apesar dos obstáculos. No meu caso, eu acho assim que eu não preciso pedir, não é que eu precise pedir, que o meu marido é muito bom, graças a Deus, nunca me faltou nada, tudo é na minha mão, entendeu? Mas assim, eu gosto de trabalhar. Eu acho que vale a pena tentar sem medo, que consegue, porque eu acho que para uma mulher passar as dificuldades que eu passei, né, sozinha, com 9 filhos de menor, e conseguir chegar onde eu cheguei, eu acho que qualquer mulher consegue vencer. E que ela é uma mulher batalhadora, vencedora. É duro. Tem que ter, além de vontade, coragem, né? Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura dor e alegria. Qual é a renda mensal mínima do trabalhador que agora pode negociar seu salário individualmente com a empresa? A regra até a reforma trabalhista é que qualquer negociação deveria ser feita sempre intermediada pelo sindicato. Com a reforma trabalhista, é possível que agora os trabalhadores que ganhem a partir do dobro do limite da Previdência, eles podem negociar diretamente com a empresa, independentemente da atuação do sindicato. Hoje em dia, esse valor está por volta de R$11 mil. Então, a partir do momento que um trabalhador ganhe R$11 mil por mês, aproximadamente, ele pode negociar algumas condições de trabalho diretamente com o seu empregador, independentemente da atuação do sindicato. O que pode ser negociado por esses trabalhadores diretamente com a empresa? O Ministério Público do Trabalho entende que a negociação que esses trabalhadores podem fazer diretamente, ela pode abranger condições de trabalho que não estejam, de direitos que não estejam previstos na Constituição Federal. O que esse trabalhador ele pode negociar são condições de trabalho que abranjam direitos que não estejam previstos constitucionalmente e que não atinjam os seus direitos à personalidade, como o direito à intimidade e à vida privada. E ele não pode também negociar uma diminuição de salário se ele ganha R$11 mil, porque aí ele vai fugir, ele vai sair do teto que o próprio legislador estipulou que seria possível para a negociação. Então, se ele ganha R$20 mil, por exemplo, ele até pode negociar um direito para um salário de R$11 mil, mas ele não poderia diminuir para R$11 mil, porque é o que o legislador estipulou como mínimo para que ele possa negociar diretamente com o empregador. Qual o posicionamento do Ministério Público do Trabalho sobre as novas regras para o trabalhador hipossuficiente? O Ministério Público do Trabalho, durante o processo de aprovação da reforma trabalhista, sempre reputou e continua reputando esse dispositivo inconstitucional, porque ele faz uma diferenciação entre os trabalhadores. Não é porque um trabalhador ganha mais que ele deve ter menos proteção que um trabalhador que ganhe menos. Até porque toda pessoa que trabalha, ela já conta com aquela quantia, aquela importância de dinheiro para suprir as suas necessidades da sua família. Então, se ele vai ter uma redução salarial, era absolutamente fundamental que o sindicato também participasse disso para ter algum tipo de contrapartida. Por exemplo, é admissível uma redução salarial não significativa se você tem uma estabilidade no emprego. Por isso que é importante a participação do sindicato, para ter esse tipo de contrapartida. Mas, pelo que passou na reforma trabalhista, infelizmente, hoje é possível que os trabalhadores que tenham salários maiores tenham uma proteção diferenciada e menor, o que também é absolutamente questionável por conta do princípio da igualdade previsto na Constituição Federal.
Logo depois do intervalo, cai número de ações trabalhistas após reforma nas leis do trabalho. Aguardo você, como sempre, aqui na TV Justiça. A reforma nas leis trabalhistas trouxe diversas mudanças na vida do trabalhador, tanto para os contratados quanto para os que já foram desligados do emprego. Um fato que chama a atenção: a queda no número de ações trabalhistas de dezembro para cá. De acordo com o TST, a redução ultrapassou 50%. Diego está esperando o momento certo para acionar a justiça. O contabilista trabalhou 13 anos em um escritório e foi dispensado em setembro do ano passado. Com as mudanças da CLT, ele teve medo de entrar com uma ação e acabar perdendo. O que me fez desistir da ação trabalhista foi justamente a reforma trabalhista, que entrou em vigor a partir do dia 11 de novembro. Alguns casos divergentes, e aí no qual eu pensei um pouco mais para definir se é viável ou não. Eu vi algumas notícias, a partir do momento que teve a reforma, alguns pontos principais da legislação eles passaram a ser em desfavor do funcionário, de quem entra com a ação, e aí eu me resguardei, até porque o custo normalmente ele pode ser um pouco elevado, e mesmo eu tendo provas em si, não seria viável, pelo menos no momento ainda não foi viável. Diego chegou a procurar advogados para saber se valeria a pena arriscar, tanto antes da demissão como depois que saiu da empresa. Para ele, a reforma trabalhista não deixou pontos claros, como essa questão das ações. Eu acompanho normalmente com relação às mudanças que eles estão querendo impor na reforma trabalhista, mas por enquanto nada definido. Então, como eu tenho um período de, vamos dizer, até 2 anos para poder recorrer e tudo, aí eu prefiro aguardar um pouco mais até definir de fato o que pode acontecer. Paulo Juarez, procurador regional do trabalho, diz que a reforma trabalhista traz riscos ao trabalhador que pretende entrar com uma ação, e isso cria uma série de dificuldades para o empregado. Na verdade, se criou uma situação de entraves que começam já antes do ajuizamento da ação, com a possibilidade de que o empregador obtenha a quitação anual do contrato de trabalho, por exemplo, junto ao sindicato da categoria, levando o trabalhador a praticar esse ato, com a criação da possibilidade de um acordo extrajudicial, sem que se exija para esse acordo extrajudicial que tenha sido feito o pagamento das verbas rescisórias antes. Assim como o Diego, são milhares os trabalhadores pelo país que aguardam o melhor momento para uma ação ou até acabam desistindo. E isso é comprovado através de dados do Tribunal Superior do Trabalho. O número mensal de ações na primeira instância costumava ser de 200 mil, mas só em dezembro, o primeiro mês completo da nova legislação trabalhista, caiu para 84 mil, de acordo com o TST. Isso representa mais de 50% de redução. Os motivos para a queda, segundo a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, estão relacionados ao acesso ao judiciário, como, por exemplo, o possível pagamento de custas processuais por parte daquele que não obtiver ganho de causa. Isso pode gerar uma insegurança jurídica. A grande preocupação que nós temos hoje é em perceber que o número de ações trabalhistas diminuiu drasticamente nesse início do ano, mas não o conflito social. O tempo inteiro nós temos tendo notícias, por exemplo, de demissões em massa em diversas empresas. Estamos tendo notícia de trabalhadores efetivos que são trocados por trabalho precário. O descumprimento da lei permanece, o conflito social está potencializado e ele está fora dos muros da Justiça do Trabalho. Mesmo com toda essa dificuldade, o procurador alerta: o trabalhador não deve deixar de procurar a justiça por seus direitos. Ele pode entrar com ação e eu diria até que ele deve entrar com ação. Ele deve procurar o seu advogado, ou advogado particular, ou advogado sindicato para prestar assistência judiciária e, junto com o seu advogado, fazer uma avaliação bastante realista dos fatos ocorridos, dos pedidos que pretendem fazer e da prova que podem produzir em juízo para ter ganho nessa ação. A
apresentar as transformações importantes no mundo do trabalho e a evolução e modificação da jurisprudência na defesa do meio ambiente onde os trabalhadores estão inseridos. Essa é a proposta do livro Meio Ambiente do Trabalho Aplicado, escrito por 2 procuradores. Então, o Felipe Jardim era o coordenador nacional da CODEMAT na época, eu era o vice-coordenador, e nós organizamos esse livro, relatando um pouco sobre o passado, presente e futuro da CODEMAT na época, e também colocando os nossos gerentes de projetos na época, que era a construção civil, amianto, o corte de cana, relatando a experiência dos projetos. O livro foi lançado em comemoração aos 10 anos da Coordenadoria Nacional de Defesa no Meio Ambiente do Trabalho, a CODEMAT. Então, a ideia nasceu a partir o aniversário de 10 anos da CODEMAT, né? Então, nós estávamos chegando nos 10 anos da coordenadoria e aí tivemos a ideia de reunir alguns profissionais da área, como juízes, procuradores, advogados, para condensar temas tão importantes ligados à matéria. O livro aborda de forma técnica questões sobre meio ambiente de trabalho a partir das experiências adquiridas no MPT. Então tem uma questão técnico-jurídica bem forte, né? Isso aí da mão de colegas ou alguns professores. Mas diretamente em relação aos nossos projetos, o projeto do frigorífico é um projeto que teve um destaque muito grande na época, né? Um projeto que teve aí essa abordagem relativa aí às condições de trabalho, que um adoecimento, um número muito grande de trabalhadores. Então, o colega procurou trazer aí para o livro a experiência do MPT. E foi uma experiência muito rica no combate aí às condições irregulares no meio ambiente dos frigoríficos. Então, esse livro pode ser indicado para todos os operadores do direito, mas não apenas eles, né? Mas podemos colocar aí os médicos do trabalho, todo o pessoal do SESMIT, envolvendo enfermeiras do trabalho, técnicos de segurança, todo mundo que queira buscar informações relativamente saúde e segurança no trabalho e num aspecto mais amplo, meio ambiente. Vale lembrar que essa e outras obras escritas por procuradores estão disponíveis na rede de bibliotecas do MPT, que são abertas ao público. Esta edição vai ficando por aqui, mas lembro que sugestões de reportagens são muito bem-vindas e podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Mais informações sobre a atuação do MPT você encontra em www.mpt.mp.br e também em nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.